Olá, nós iremos falar sobre um algoritmo inspirado chamado SALP Swarm. Os principais tópicos serão inspiração, algoritmo, benchmark e aplicações. O SALP ele é um zooplâncton gelatinoso que vive na profundeza do mar, né? E ele se organiza em cadeias, igual mostra na imagem. O motivo ainda não é claro, mas os pesquisadores acham que é uma melhor maneira que eles se organizaram para locomoção ou para alimentação. E anteriormente não existia ainda uma solução matemática baseada nesse enxame de SALP, só em outros organismos, como enxame de abelha, etc. Eu sou João Vitor, vou falar agora sobre o algoritmo. Ele é baseado na ideia que você tem um líder que define a direção da cadeia e os outros seguidores o seguem. A posição do líder ela é definida por essa equação, onde F é a posição da comida, o BJ, o limite superior, e LBJ, o limite inferior, ou seja, que está delimitando o espaço. C2 e C3 são valores aleatórios entre 0 e 1. E C1 ele é um parâmetro importante, porque ele vai equilibrar entre a exploração e prospecção. E esse C1 ele é definido por essa equação, onde o L maiúsculo ele significa a interação máxima e o L minúsculo é a interação daquele momento. Porém, tem algo contraditório no paper que encontramos, é que C3 aqui diz que ele é maior ou igual a zero ou menor que zero. Porém, ele só assume valores entre 0 e 1. E olhando dentro do código, no código SSA.m, na linha 62, a gente vê a definição dessa equação do líder, onde no caso o C3 ele é um range, ou seja, entre 0 e 1, e o C3 ele vai para a posição positiva quando ele é menor que 0,5 e para a posição negativa quando ele é maior ou igual a 0,5. E em relação aos seguidores, a posição dos seguidores ela é definida por essa equação, que é do movimento de Newton. Porém, por V0 ser igual a zero, ela pode ser aproximada para essa outra equação, onde a posição atual ela é igual à posição atual mais a anterior dividido por 2. Esse aqui é o movimento que os salpes geralmente fazem. Inicialmente eles são jogados aleatoriamente dentro do espaço e a partir dali eles se organizam através de um líder, onde eles vão através de cadeia se movimentando até convergirem para a comida. Agora, explicando um pouco mais sobre o código, a gente tem inicialmente aqui a inicialização, esse código da inicialização, onde basicamente ele vai inicializar os salps, ele vai jogar os salps no espaço de forma aleatória. Aqui na getFunctions nós temos os parâmetros de cada função custo com seus limites ali do espaço e as dimensões. E na funcplot é onde é plotado essas funções custo. Elas vão de F1 até a F23, e no caso o do paper ele utiliza da F1 até a F19 para analisar. Aqui no SSA.m é onde a gente tem a função do SALPS, onde temos aqui a posição da comida, o fitness, e dentro desse while a gente tem o movimento dos SALPS. No caso da primeira iteração, ou seja, do líder, ela é utilizada essa função, onde ela vai para uma posição positiva ou negativa, dependendo de C3. E nas outras iterações, elas são as dos seguidores, onde temos aqui basicamente a posição do SALP, é igual à posição atual, mais a posição anterior, dividido por 2. E os SALPs, eles se resumem a um vetor, onde são colocadas as posições dos SALPs. Aqui nessa parte a gente tem a parte do SALP Fitness. E bem aqui embaixo
é onde é feito a curva de convergência. São gerados valores de convergência. Aqui no main, a função principal, né? Temos aqui a quantidade de salpos que vamos utilizar. Aqui no caso a função custo que vai ser utilizada, utilizar F9 e a quantidade de interações, no caso está em 1000, e eu vou colocar para rodar o código. Este é o gráfico da simulação, essa aqui é a função custo, que possui vários mínimos locais. E ela, podemos ver aqui no gráfico de convergência do lado direito, que ela fica presa em alguns momentos em mínimos locais, mas consegue sair. E ela é de fácil convergência. E aqui, por exemplo, nesse exemplo, podemos ver que nos 700, mais ou menos, a partir de 600, ela converge para um valor de 22, sendo que o mínimo, o melhor global aqui é 0. E aqui, na janela de comando do MATLAB, é mostrado o melhor ótimo que foi encontrado durante toda a simulação. Agora falando sobre o benchmarking, as funções custom são divididas em 3 tipos: unimodal, multimodal e composite. O autor do paper ele faz uma comparação com outros algoritmos, utilizando 30 indivíduos, 500 iterações e rodando o código 30 vezes. Os resultados eles foram normalizados e aplicados nessa tabela. No caso, para unimodal, podemos ver que aqui os valores médios e o desvio padrão. No unimodal ele possui valores baixos, bem satisfatório. No caso da multimodal. E aqui no caso da composite. O algoritmo dos SALPs ele demonstra poder se beneficiar de uma alta taxa de prospecção e também ele converge muito rápido, ou seja, ele consegue, mesmo que num mínimo local, ele consegue explorar aquele local e talvez conseguir sair daquele mínimo local e encontrar uma outra posição melhor. O autor ele também gera a tabela 4 utilizando o teste de Rank Sum, onde são gerados esses p-values e podemos ver que a maioria dos valores aqui do SSA são abaixo de 0.05, o que é bem significante. Agora vou passar a palavra para poder falar sobre as aplicações. Vamos falar sobre uma aplicação que encontramos no paper. Nós usamos como base para realizar o estudo do código do SSA. Nesse paper, nós temos a otimização do formato do aerofólio de uma aeronave. O que é um aerofólio? Ele é uma parte ali do perfil da asa, né, que ele ajuda na aerodinâmica da nave, para melhorar o voo, poder performar para diminuir o custo de gasolina, entre outras coisas. Então, como é que foi definido, né? Foi usado um método matemático chamado Bayes-Spline, que a gente não vai entrar aprofundadamente aqui. Nesse método matemático, né, que o resultado está no próximo slide, foi utilizado 8 pontos para manipulação, né? E aí foi utilizado um ponto como guia, que seria o nosso líder, né, na nossa cadeia de swaps. E aí teríamos outros 7 pontos que serão movidos, né, para formar o formato certinho do aerofólio. E aí temos aqui o resultado da simulação do SSA. Foi utilizado novamente 30 SALPs, né, com mais de 1000 interações. A gente tem um resultado da melhoria do formato. Então, assim, claro que tem muitas coisas a serem melhoradas dentro de... muitas coisas que dependem, né, na aerodinâmica no avião, mas aí a gente está falando só do aerofólio mesmo, que é bem específico. Vamos falar agora sobre algumas melhorias no código do SSA, que não... Vamos só citar só. E temos o Edge Salp Swarm,
que é outra estratégia para alterar a posição do SALP de acordo com a soma ponderada das melhores posições, em vez de se usar a média de desempenho, que é o cálculo que é feito no código do SSA. Também temos o MSSA, que é o Múltiplo Salp Swarm Algoritmo, que é igual o nome sugere, né? Que é um algoritmo que pode armazenar várias soluções com uma melhor solução, né? Ideal para problemas de múltiplos objetivos. No código do SSA, a gente só consegue mapear uma solução. Então, o código só vai guardar a informação de uma possível melhor solução.